Bacana. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, querido. Pessoal, eu vou já fechar os comentários Certo, durante a exposição da professora. Eu desativo. Professora, eu vou te apresentar muito rapidamente. tá bem. Professora Henriette Ferreira Gomes, ela é bacharela em Biblioteconomia e Documentação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. É mestra e doutora em Educação. O celular caiu. É mestra e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ela é professora titular do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, onde ela atua na graduação e atua também no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. A professora foi a presidente da ANSIB no último biênio 2016-2018. A ANSIB é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, e ela lidera o grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos e Pesquisa em Mediação e Comunicação da Informação. Professor, eu te agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite, é uma honra ouvi-la falar, é sempre uma alegria ouvi-la falar, e te passo a palavra, de 30 a 35 minutos. Ok, muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento interagindo com vocês, com estudantes e pesquisadores do nosso campo e pessoas interessadas no nosso tema também, né? Eu também quero iniciar parabenizando o grupo por essa iniciativa importante de dialogia e interlocução num momento tão difícil, que eu acho que essa iniciativa nos mostra que jamais desistiremos de construir espaços de sociabilidade. Então, essa iniciativa me enche de orgulho e também de esperança no futuro do Brasil, da humanidade e do nosso campo Ciência da Informação. Então, parabéns por isso, tá ok? E boa noite a todos e a todas que nos ouvem também. Bem, eu me propus, né, a falar sobre a mediação da informação, as suas dimensões, como fundamento da ciência da informação e também como um contributo da ciência da informação ao desenvolvimento do protagonismo social. E aí eu inicio a minha fala marcando claramente que todos os meus estudos e todas as minhas reflexões tomam como referência o conceito de mediação da informação do nosso querido professor Oswaldo Almeida Júnior, que há uma semana atrás estava aqui, né, nessa live também falando sobre mediação. Então, eu sustento minhas reflexões nesse conceito, embora eu tenha um ponto de vista diferente do professor Oswaldo quanto ao objeto de estudo da ciência da informação. O professor Oswaldo vem defendendo que a mediação da informação seja o objeto de estudo da mediação, da informação, mas eu penso que não. Eu penso que o objeto central da ciência da informação é a informação e sempre será a informação. E eu entendo que a mediação da informação e as suas dimensões representam um fundamento central da área. Então, a mediação da informação, no meu ponto de vista, é um fundamento da área da ciência da informação que deve ser aprofundado, estudado, debatido e que deve iluminar nossas ações, nossas pesquisas e o trabalho informacional também, né? E por que que eu penso isso? Ao longo da minha fala, eu acho que ficará claro, né, o porquê que eu defendo que ela seja o fundamento da ciência da informação. Como o próprio Oswaldo disse no domingo, e eu reforço, a mediação é um processo, é uma ação que existe na vida, no mundo, em todas as áreas do conhecimento. Existe a mediação na medicina, a mediação no direito, a mediação pedagógica, a mediação tecnológica, mas estamos falando da mediação no foco do objeto informação. E como as demais mediações, a mediação da informação ela se dá no movimento da vida. Para existirmos enquanto sujeitos sociais, nós criamos e articulamos diversos dispositivos que são utilizados por nós para garantir a interação, para garantir que possamos interagir com o outro.
né? Porque é na mediação que nós nos constituímos como sujeitos sociais, capazes de agir e interferir na realidade, capazes de agir na nossa, não é? E aí, no que tange a mediação da informação, nós vamos verificar que a linguagem ela é o principal dispositivo que fomos capazes de desenvolver ao longo da história da humanidade, porque é a linguagem que permite que nós estabeleçamos contato com o outro, entremos em contato com o outro. E aqui entra já em foco a primeira dimensão, que é a base sustentadora do processo da mediação da informação, que é a mediação, a dimensão dialógica, né? A dimensão dialógica da mediação da informação, ela permite a intensificação da comunicação com o outro, né? Potencializa também a nossa capacidade de interpelar, de interferir, de nos colocarmos diante do outro e diante de qualquer tema, de qualquer assunto, de qualquer consideração que nos seja apresentada. É também capaz de permitir que a gente crie e recrie conhecimentos, e possamos recriar e ressignificar nossos saberes, nossas percepções de mundo, nossas percepções de vida, e interferir também na realidade e na nossa própria constituição de sujeito. Então, eu diria que a mediação da informação e a sua dimensão dialógica atuam, voltam-se intensamente para a interligação entre os sujeitos. E, nesse sentido, então, eu colocaria a mediação da informação e essa sua dimensão numa zona de confluência entre a comunicação e a informação. E aí eu vou resgatar o Regis Debray, que é um pesquisador, um pensador do campo da comunicação, que nos coloca que a comunicação é um momento de interação e de troca onde há sincronicidade nesse processo de troca e de interação, onde a informação verbal, a informação oral é fortemente utilizada, né? Podemos ter a informação materializada aí quando a comunicação também se dá no processo síncrono, né? Mas Debré coloca que para que o projeto humano de entrar em comunicação permanentemente, para que os humanos interajam com as culturas, com os saberes historicamente conhecidos, construídos, né? É necessário que a comunicação, foi necessário, melhor dizendo, que a comunicação se expandisse num outro projeto que dela se desdobra, que é o projeto da transmissão. E aí o Debré diz, na transmissão, a comunicação ocorre de forma assíncrona, isto é, usamos a linguagem e a articulação de diversos dispositivos de mediação para garantir a materialização desse resultado da comunicação, que para nós é a informação. Do processo de comunicação emerge a informação. E no projeto de transmissão, nós damos materialidade a essa informação que vai ser capaz de ultrapassar a barreira do tempo, a barreira do espaço. E aí ele até diz que essa é uma materialidade caminhante. Portanto, a informação materializada não perde o seu caráter de comunicação. Ao contrário, ela guarda o seu caráter de comunicação e ela se utiliza, né, dessa materialidade por meio dos dispositivos, dos diversos recursos que dão a ela essa materialidade, a potência de transmissão, de passar pela barreira do tempo, pela barreira do espaço. E aí garantir também a transmissão de uma herança cultural construída pela humanidade. E aí eu diria, agora, voltando para o nosso tema, que a mediação da informação, então, ela tanto assegura essa transmissão da herança
à intensificação do debate e ao estímulo da interlocução com os sujeitos da ação mediadora. Então, a mediação da informação trabalha tanto com a comunicação síncrona quanto com a comunicação assíncrona, para garantir a interligação entre os sujeitos em torno de quaisquer que sejam as áreas de interesse temática desses sujeitos. Então, a dimensão dialógica da mediação da informação instaura, né, porque essa dialogia vai ocorrer na comunicação síncrona e também na comunicação assíncrona, né? E essa dimensão dialógica, ela é cara e importante para a mediação da informação, porque ela instaura os espaços de interação entre os sujeitos dessa ação mediadora, que são mobilizadores das transformações e das ressignificações da própria informação e da vida. Então, eu diria que a mediação da informação tem na dialogia a sua base de sustentação. E nós podemos perceber que, como ela fomenta a dialogia, preserva o espaço da interlocução, ela é essencial ao desenvolvimento humano. E nos remete imediatamente para uma categoria que o conceito do professor Oswaldo nos apresenta, que é o da mediação consciente. O que eu quero dizer com isso é que a mediação consciente, ela é fundamental para que esses princípios sejam alcançados, né? Que é o do desenvolvimento de uma interação que leve a um processo de interação que transforme o sujeito, transforme a vida e, portanto, favoreça o protagonismo social. Então, por favorecer esse protagonismo social e o desenvolvimento do processo conscientizador, ela coloca o espaço crítico na sua centralidade, o exercício da crítica na sua centralidade. Então, a dialogia e o espaço crítico asseguram a cooperação entre os sujeitos dessa ação mediadora, a trocas, né, entre eles, tanto objetivas quanto subjetivas, e fazem com que os sujeitos acionem a chamada zona de desenvolvimento proximal, que o Vygotsky considerou que seja uma instância potencializadora do desenvolvimento humano e da construção de sentidos pelos sujeitos, né? Quando estamos nesse espaço dialógico que preserva o exercício da crítica e temos mediadores da informação trabalhando ali como atores também desse processo crítico, nós fomentamos a zona de desenvolvimento proximal, a construção de sentidos pelos sujeitos, não é? E possibilitamos a apropriação da informação, o processo de apropriação da informação pelos sujeitos envolvidos. E aqui, então, eu faço um parênteses para dizer que a apropriação da informação não pode ser medida, não pode ser mensurada. A apropriação, ela é singular e plural ao mesmo tempo, ela depende dessa interlocução com o outro, da interação com o outro, não é? E ela implica em transformação. Ela significa que ocorreu um desenvolvimento ou um redimensionamento dos conhecimentos, dos saberes e das percepções dos sujeitos envolvidos na ação mediadora. E aqui, então, residem outras duas dimensões da mediação da informação. A dimensão estética e a dimensão formativa, né? A dimensão estética é quando, na mediação da informação, nós colaboramos para a construção da autonomia do sujeito. Proporcionamos aos sujeitos viverem o prazer do desejo criativo, o prazer de criar e se recriar, o prazer de se sentir dominando o assunto, o tema, o conhecimento ou a discussão naquele momento. Ele se sente um sujeito capaz de interferir. E isso traz um prazer enorme, é o prazer estético da criatividade, que todos vivem, né? E são capazes de viver no processo da mediação da informação. Podem, portanto, se transformar a partir daquela troca que está ocorrendo ali, não é? Então, o processo de apropriação, nesse processo, o status do conhecimento do sujeito se altera.
E aí entra, então, a dimensão formativa. Algo se formou ali, algo se transformou ali. O sujeito ressignifica a sua própria formação, né? Nesse momento. Há redimensionamentos de toda a ordem no processo de apropriação. Não é? Por isso não podemos mensurar, mas devemos trabalhar em função dela. E a dimensão estética e a dimensão formativa estão envolvidas com esse processo de apropriação. E aqui é importante pontuar que o sujeito mediador também vive e experimenta essas dimensões, porque no momento em que atuamos, facilitando o processo de troca, facilitando a interlocução, nós também vivemos o prazer de ouvir o outro interpelar. E aí vem aquela consideração que o Paulo Freire sempre fez, que não há ninguém que não tenha nada a ensinar, como não há ninguém que não tenha nada a aprender. Por isso, o binômio ensino e aprendizagem da educação, da pedagogia, é importantíssimo, porque todos nós aprendemos com aquele que vive o momento da mediação. Do ponto de vista da mediação pedagógica, enquanto docente, eu posso dizer, e creio que todos aqueles que já viveram a experiência da docente vão concordar comigo, sempre, quando ingressamos numa sala de aula ou num espaço de interlocução com outros sujeitos, por mais que dominemos um determinado conteúdo, quando nós o apresentamos, sempre o outro, quando tem espaço de interpelação, nos coloca uma questão que nos surpreende. Muitas foram as vezes que uma questão de um aluno me remete para um lugar de reflexão que até então eu não tinha desenvolvido. Portanto, eu estou aí vivendo de novo a dimensão estética e formativa da troca do processo mediador, que ocorre no processo mediador. Então, o mediador também transita por essas dimensões. Isso é importante de acentuar aqui na minha fala, né? E agora, eu diria que na articulação da dimensão estética e da dimensão formativa, a mediação da informação aciona uma quarta dimensão dela, que é a dimensão ética. Por quê? Porque não é possível trabalhar com a mediação da informação nessa perspectiva consciente que o professor Oswaldo coloca e que estou defendendo aqui, que é necessária para o desenvolvimento do protagonismo social, sem convocar o respeito à alteridade, o respeito às diferenças. Então, a mediação consciente da informação, obrigatoriamente, nos faz transitar por uma outra dimensão da mediação da informação, que é a dimensão ética, tá? E quando nós e porque também a mediação da informação, e se for consciente, ela está especialmente assentada na perspectiva dialética. Não é possível trabalhar com essa mediação se não for na perspectiva dialética do livre pensar e do livre expressar, para que os contrários se coloquem e as contradições apareçam e possamos trabalhar na zona das contradições, inclusive, né? Então, quando analisamos essas 4 primeiras dimensões que eu falei aqui, a dialógica, né? A estética, a formativa e a ética, nós nos firmamos, então, na defesa de que precisamos atuar na mediação consciente da informação, né? E, ao refletir na articulação dessas 4 dimensões, o mediador ele acaba tomando consciência do seu papel protagonista no processo de mediação. E assim, consciente, ele toma para si, assume a posição, faz uma opção que é de ordem política, de atuar como um protagonista em função ou em favor do protagonismo social, certo? Então, se ele se compreende assim, ele se compreende como um sujeito político, onde o seu trabalho tem um papel na sociedade. E aqui está a dimensão política da mediação da informação.
essa consciência de que todo o trabalho que desenvolvemos se volta ao desenvolvimento do protagonismo. Essa é a dimensão política da mediação da informação, tá? E a dimensão política da mediação da informação é quando eu me volto conscientemente a favor desse protagonismo social, a construção dele, a tornar as minhas ações mediadoras como oportunidades do processo de conscientização dos sujeitos envolvidos na ação. Potencializar essa oportunidade de troca de objetividades e subjetividades, do debate, do exercício da crítica, do livre pensar e do livre expressar como um espaço fundamental em minha razão de ser, como profissional, como é a tomada do espaço de voz e é construir oportunidade para que o outro tome o seu espaço de voz, e essa é uma ação transformadora da realidade, é uma ação transformadora dos sujeitos. Então, aqui eu chamaria atenção para um outro aspecto, as dimensões ética e a dimensão ética e política, então, a dimensão ética e a dimensão política sinalizam também que a missão da informação ela está ligada ao cuidar. É por isso que, inclusive, no meu programa disso, eu já incluí como meta trabalhar as teorias do cuidar. Acho que quem se interessa por mediação da informação precisa trabalhar com as teorias do cuidar, conhecê-las, debatê-las, porque não é possível fazer mediação sem o cuidado, em especial quando eu alcanço a dimensão ética e a dimensão política. Então, na mediação consciente, seja ela mediação explícita ou implícita, tomando de novo como referência o conceito do Oswaldo Almeida Júnior, o mediador se transforma em protagonista e atua em favor do desenvolvimento do protagonismo. Isso coloca a mediação da informação e as suas dimensões na condição de fundamento da ciência da informação. Por quê? Ela vai apoiar a ciência da informação e as disciplinas especializadas que trabalham com a informação em condições de cumprir com a sua responsabilidade social, com a sua missão social, né? Então, na realização da mediação consciente, essas 5 dimensões que eu coloquei, a dialógica, a estética, a formativa, a ética e a política, eu vou efetivamente garantir que a ciência da informação e as disciplinas especializadas cumpram a sua responsabilidade social. E é por essa razão que eu entendo que ela é, ao mesmo tempo, um fundamento quanto um tributo da ciência da informação ao desenvolvimento do protagonismo social. E aí é importante dizer que o mediador consciente desse fundamento, dessa responsabilidade, ele deve se manter em permanente exercício da praxis. O que significa isso, né? O processo de reflexão permanente sobre sua ação, seja ela de pesquisador, seja ela de profissional. O tempo todo tem de refletir suas atividades, suas reflexões, suas contribuições teóricas, empíricas, do seu fazer profissional, à luz dos seus fundamentos, à luz dos fundamentos que norteiam esse fazer, não é? Isso é importante para que todos os pesquisadores e os nossos profissionais se constituam como sujeitos políticos do seu tempo e da sua, né? No exercício da praxe permanente, nós vamos ter a oportunidade de formar profissionais e intelectuais orgânicos numa pirâmide micheliniana, do que seja um profissional e um intelectual orgânico. É aquele que atua, pesquisa, produz, trabalha em função do projeto humanizador do mundo, em favor do protagonismo social e da construção desse projeto que eu gosto de denominar assim, não foi Gramsci que denominou, sou eu que denomino, de projeto humanizador do mundo, que é um projeto de um mundo inclusivo, de um mundo que respeita o direito de voz, o exercício, né, de sujeito singular e sujeito político de todas as pessoas,
que nascem, que existem. E aí, creio também que esse projeto humanizador do mundo nos remete à verdadeira existência humana numa perspectiva defendida pela Hannah Arendt, que coloca que temos a existência humana quando somos capazes de articular 3 elementos fundamentais para que ela ocorra, que é o labor, vivência, subsistência, o trabalho, a partir do qual construímos a nossa identidade, né? Nos como sujeitos criativos da realidade do mundo, e agimos sobre o mundo a partir daí. Então, é o terceiro elemento da ação. Não poderemos ter existência humana sem ter labor, trabalho e ação. E quando eu defendo que a mediação da informação, em suas dimensões, pode ser um contributo ao desenvolvimento do protagonismo social, é porque compreendo também que esse protagonismo ele está em direção de garantir, ou lutar ao menos, para assegurar essa verdadeira existência humana. Então, assim, ao admitir que a informação é o objeto central da ciência da informação e das nossas disciplinas especializadas, e a mediação e as suas dimensões, um fundamento da área, nós passamos a compreender, não é, que a pesquisa e o trabalho no campo da informação, à luz desse fundamento, vai representar um contributo da ciência da informação para a sociedade, de um modo geral, para a história humana, inclusive. Não é? E era isso que eu tentei sintetizar, abreviar em 30 minutos na minha fala. Não sei se fui feliz se consegui falar em 30 minutos sobre tudo que venho estudando e escrevendo nos últimos anos. Professora, eu te agradeço muito por falar com a gente. Eu estou abrindo os comentários e já deixo registrado, pessoal, que quem tiver perguntas para a professora pode começar a fazer aí nos comentários, que a equipe vai anotar e eu vou repassar para a professora Henriette. Professora, a equipe está te elogiando muito, claro. É sempre bom ouvir você, como eu falei no início. Te agradeço muito. Nós recebemos 7 perguntas com antecedência. Eu vou começar por essas 7. E vou te fazer as perguntas que chegaram com antecedência. A gente ainda tem cerca de 25 minutos nessa live, eu acho que dá para responder essas e as que estão chegando agora que o pessoal está mandando. Ok. Professora, então, professora Henriette, em sua opinião, o público infantil apreende melhor a leitura através da contação de histórias ou através da mediação da leitura? Veja, a contação de histórias, eu acho que é uma modalidade, uma instância mediadora da leitura. Né? Normalmente, a contação de história é uma prática desenvolvida sem que seja à luz do processo da mediação da leitura e da mediação da informação. É um exercício que se realiza entre professores, não é isso? Por voluntariados. Mas eu entendo aí que a mediação está ocorrendo no plano inconsciente. Então, numa sessão de contação de histórias, o outro está presente, a história está presente, as crianças interagem. A diferença é que, ao realizar essa prática, tomando como referência os contributos da mediação da leitura, da mediação da informação, esse mediador, ele deixa de ser um mero contador de história. Ele vai trabalhar, explorar, né, aquele conteúdo e o processo de interação que essa sessão de contação oportuniza para as crianças envolvidas. E acho que aí não é só para a criança, mas isso também estaria presente em qualquer sessão de mediação da leitura, né, com adultos, com adolescentes, com idosos, enfim, apenas ela é uma prática a partir da qual a mediação pode ocorrer, né? Mas para que a mediação ocorra é preciso que eu tenha esse domínio dos fundamentos, né? E explorar bem esse processo de troca de objetividades e subjetividades que aquela prática pode oportunizar.
Não sei se... A mediação da informação... Foi, professora. A mediação da informação... Só um minuto, porque a minha tela baixou com o pessoal comentando aqui. É uma pergunta que começa com uma afirmação dizendo: a mediação da informação está implicitamente relacionada à gestão da informação. De que forma você acha que podemos promover uma ligação melhor entre esses temas? Veja bem, a gestão da informação, agora volto para o conceito do professor Oswaldo. A gestão da informação é uma atividade de interferência implícita. Então, ela deve ser orientada pelo fundamento da mediação da informação. Então, ela não antecede e nem é posterior à mediação. Ela é uma prática de mediação. A gestão é uma atividade mediadora, só que no plano da mediação implícita. Agora, como é que se interliga quando eu tomo o fundamento da mediação da informação em suas dimensões como norte, né? Como direção para executar essa gestão? A gestão está no plano da prática, da ação que ocorre no terreno. A mediação ela é um fundamento que nos ajuda a refletir acerca dessa prática. No caso, a gestão se enquadra na categoria de mediação implícita da informação. Ela é uma atividade, uma ação de interferência, sem dúvida alguma. E, inclusive, na minha pesquisa em andamento, a gente identificou já o quanto é forte esse lugar da gestão. A atividade da gestão enquanto mediação implícita da informação é fundamental. Todos os níveis de mediação que somos capazes de desenvolver em outras ações de interferência, até explícita, que realizamos nos nossos ambientes informacionais, nos nossos dispositivos de mediação. Então, eu não entendo que uma se sobrepõe à outra. A mediação é um fundamento que deveria orientar a atividade mediadora da gestão, da mediação implícita. Professora, você poderia citar exemplos de atuação do bibliotecário como mediador do protagonismo social? Ok. Muito bem. Um bibliotecário no seu ambiente informacional, nessa condição de mediador, ele não se contenta ou se limita, melhor dizendo, a organizar a informação, a preservar a informação, a disponibilizar a informação, em disseminar a informação. Ele é provocador da busca da informação. Ele vai ao encontro do outro, que muitas vezes nem tem consciência de que aquela informação é importante para ele e não vem em busca dela. Esse seria um nível de atuação em favor do protagonismo. Outro é quando ele percebe e identifica na sua ação um grupo, né, que busca informação e que concentra seu olhar do tema que vem buscar. E como mediador, eu devo ofertar a ele todo um universo de pensamento que poderia transitar para desenvolver sua visão crítica em torno daquele tema. Aí eu não posso só ofertar. Eu tenho que criar aquelas atividades de comunicação que eu falei no início, que aí são a comunicação do debate. Então, um bibliotecário precisa também desenvolver debate e construir também atividades onde os temas sejam debatidos entre especialistas e pessoas interessadas, onde o sujeito interessado tem espaço de voz. Não é simplesmente dar para uma palestra, é criar fóruns para debater, talvez, um tema inicialmente apresentado numa palestra, mas que depois dela se desdobra uma série de ações
conferência, portanto, de mediação, onde nós vamos oportunizar a construção do espaço. Rante falou que outros, nós poderíamos aqui conhecer, debater, construir algum conhecimento em torno dele. Criar essa atividade, um fórum de discussão, por exemplo, como um espaço obrigatoriamente vivo dentro da biblioteca, onde o sujeito inclua as suas significações ali, produza sentido e ressignificações. E mais do que isso, vamos então permitir que, como fruto desse debate, sejam criados novos itens informacionais que eliminem, às vezes, o apagamento de uma determinada linha de pensamento, o apagamento de uma cultura que, às vezes, está alijada, não é? Daquela herança cultural que está estabelecida novamente. Acho também, professora. Você me ouve? Professora? Eu vou refazer o convite porque caiu. Eu te escuto, você me escuta? Sim, professora, e te vejo também. Caiu no momento da pergunta, da resposta sobre o bibliotecário como mediador desse protagonismo. Então, eu diria que, só para encerrar a resposta aí, quanto a essa questão, eu diria que aí isso cabe para o bibliotecário, para o arquivista, para o documentalista, para o museólogo, todos os profissionais que atuam com a informação e com o documento. Eu tenho de trabalhar o tempo todo pensando naquela construção do espaço crítico. Eu preciso construir o espaço crítico, o espaço dialógico, onde a dimensão estética possa ser desenvolvida. O que quero dizer com isso? Os sujeitos não vão só encontrar informação, eles vão criar informação. E eles vão criar um acervo informacional também, que deverá ser também objeto da biblioteca, para que ela seja inclusiva. É um dos exemplos. Acho que teríamos assim muitos exemplos onde se poderia explorar a mediação da informação no trabalho do profissional bibliotecário. Mas acho que esse, de alguma forma, simboliza bem o trabalho da mediação aí. Professora, eu vou juntar 3 perguntas que fizeram já nos comentários e antes da live, que relacionam Paulo Freire e a mediação. Elas são assim: professora, no último domingo você fez uma pergunta ao professor Oswaldo relacionando a mediação da informação e o pensamento de Paulo Freire. Poderia nos explicar como você vê essa articulação entre a mediação e os conceitos do nosso patrono da educação? E a outra pergunta é: poderia dizer como Paulo Freire contribui para as teorias do protagonismo social? Ok. Veja bem, a pergunta que eu fiz ao Oswaldo foi pedindo a ele que nos dissesse o que ele pensa sobre o lugar da problematização no processo Freire, nas suas teorias, no seu próprio trabalho, sempre colocou a problematização como um ponto-chave do processo de conscientização. Então, o área da mediação da informação deve privilegiar a problematização. Há pouco acabei de estar de debate, de discussão, onde o contraditório se apresente. Esse é o processo problematizador da realidade. Só por meio da problematização eu alcanço consciência. E aí tomo consciência da informação também. O professor Oswaldo nos disse no domingo, e nos textos dele ele diz também que o processo, né, diria, aqui entra a problematização. O processo problematizador, defendido pelo Paulo Freire como ponto-chave para o processo de conscientização, deve ser feito para que o sujeito não
se aproprie inconscientemente, que ele não incorpore, não é isso? Na sua vida, na sua prática, no seu arcabouço de conhecimento, sem uma consciência crítica acerca disso. E como ele pode alcançar? Através do processo problematizador defendido pelo professor Paulo Freire. Né? E o Paulo Freire, quando falou de mediação, falou exatamente no sentido. Os mediadores na educação, eles precisam considerar o lugar do outro, o contexto desse outro, e precisa trabalhar no processo problematizador que fará com que esse sujeito ascenda aquela sua realidade, dado o seu status de conhecimento, no momento em que estou oportunizando a mediação. O que é isso? É transformar esse sujeito em um sujeito político. O Paulo Freire colocou isso claramente em suas teorias. No processo, problemas alcançam consciência, não isoladamente, mas em interação com o outro, num processo de colaboração, de troca subjetivas e objetivas. E nesse momento em que ele alcança, ele se apropria daquele conhecimento, ele se transforma. E ele se transforma num sujeito político. O que é o protagonismo social? É a construção de oportunidades de um sujeito político. Uma sociedade onde todos possam exercer essa condição política, entende? Que é bem diferente de falar de protagonismo como se usa na comunicação do ser, né? Numa perspectiva coloquial, aquele sujeito protagonista que é um empresário, desenvolveu tal empresa, tal produto. Não estamos falando desse protagonismo. Estamos falando do protagonismo social, que Paulo trabalhou em favor disso, que é inclusivo, que é o espaço garantido de voz, onde o sujeito conquista o espaço de interpelar, de se colocar, de se expressar. Então, aqui é que eu vejo que o Paulo Freire contribui com os nossos estudos de mediação da informação, o papel da problematização, e que a partir dela é que se alcança a conscientização, né? Necessária a construção desse isso político. Professora, sobre as dimensões da mediação, é correto afirmar que a dimensão dialógica é a principal, a mais importante, por ela ser a base da mediação da informação? Você não me ouve, professora? Pessoal, vocês estão comentando que é a live do Luan Santana que está derrubando a internet do Brasil. Eu fiz o convite de novo. Agora, você me ouve? Sim, professora. Você não ouviu a minha pergunta? Ouvi. Não, veja bem. A dimensão dialógica, eu não diria que ela é a mais importante. Eu diria que ela é a base sustentadora do processo mediador. Não é por acaso que ela é a primeira a ser tratada por mim nos meus textos, porque sem ela não ocorre a mediação, percebe? Mas a mediação consciente e o resultante dela, que deve ser o desenvolvimento do protagonismo social, só vai ocorrer de forma plena na articulação das 5 dimensões. Então, a dimensão dialógica ocorrendo, sendo alcançada, sem que o mediador tenha consciência de que ele precisa transitar na dimensão estética, formativa, ética e política, essa mediação não alcança o protagonismo social. Então, a dimensão dialógica sozinha não transforma nada. Ela é uma base sustentadora. Mas eu não diria que é a mais importante. Eu diria que ela é fundamental, que ela é a primeira. Sem ela nada ocorre, mas ela não faz nada sozinha. O conjunto articulado das 5 é que vão permitir a mediação da informação. Uma pergunta que mandaram, professora, também já é sobre uma relação entre as dimensões da mediação da informação e as dimensões da competência em informação. Essa boa pergunta, porque essa pergunta nos remete àquela outra palavra da gestão, não é?
Veja bem, como é que eu compreendo a competência em informação? Primeiro que é uma instância, que desdobra lá daquele momento em que se aciona a ZDP, que o Vygotsky fala, né? Onde entramos enquanto profissionais da informação? Em construir atividades e ações onde seja possível, a partir delas, o desenvolvimento das competências em informação, correto? Então, veja, aqui eu estou de novo falando em ações de interferência. E aí, elas vão ser implícitas, planejar, ou então a gestão aí dessa atividade de desenvolvimento de competência vai ocorrer, né? E é mediação implícita, e eu vou viver a ação concreta que oportuniza o desenvolvimento da competência em informação com os sujeitos. É uma ação de mediação direta que vai ocorrer aí. Então, as atividades de desenvolvimento de competência em informação, ao meu ver, são atividades mediadoras. Portanto, devem se iluminar pelo fundamento da mediação da informação e das suas dimensões. Então, eu não entendo que exista uma dimensão específica para a gestão ou uma dimensão específica para as atividades de desenvolvimento de competência. Não, existem dimensões da mediação da informação que, enquanto fundamento, devem iluminar o planejamento das atividades de interferência, sejam essas atividades explícitas ou implícitas. Lembrando, vou retomar o início da resposta. Competência e informação, para mim, é um processo que está ligado àquele processo de apropriação do conhecimento, que é o objeto das nossas ações mediadoras. Nós queremos que os sujeitos se desenvolvam, né, para ter competência em informação. Desenvolvemos práticas voltadas para desenvolver isso. Essas práticas são de mediação direta. E, num dado momento, são de mediação implícita quando eu organizo, planejo a execução e também reflito essa praxe, né, esse desenvolvimento. Mas, então, não existe um conflito aí. As dimensões, as 5 dimensões, elas devem estar presentes em qualquer que seja a ação de interferência, explícita ou implícita. Estou na gestão, devo refletir a minha prática gestora à luz desse fundamento. Estou numa atividade de mediação direta, desenvolvendo competência ou trabalhando com este foco específico das competências em informação, devo de novo tomar o fundamento da mediação da informação e das suas dimensões. Preciso ter cuidado com isso e não percam o adensamento teórico do campo, porque às vezes a gente se atrapalha um pouco nisso. A gente acaba desfocando. Eu entendo que tudo que temos sobre mediação, as contribuições do Edmir Perrotti, da Ivete Perutini, da Regina Martelet, do Oswaldo Almeida Júnior, e da Sueli Bortolin sobre mediação da leitura, devem o tempo todo nortear nossas práticas, nossas ações mediadoras de mediação implícita ou explícita. É o meteoro da paixão que está... Então, professora, dando continuidade, desculpem a brincadeira, gente, do Luan, do Meteoro da Paixão. Professora, a senhora pode falar um pouco mais sobre o cuidar que deve estar atrelado ao trabalho de mediação da informação e, se possível, indicar leituras sobre a temática? Pode citar mais autores que falem dessa teoria do cuidar? Então, eu estou começando a transitar por aí, tá? Eu posso dizer que nós temos alguns filósofos importantes que trataram disso, né? E temos especialidades também que desenvolveram muito trabalho em torno da teoria do cuidar, que a enfermagem, por exemplo, é uma delas, né? Mas, assim, eu posso até depois mandar a referência para vocês disponibilizarem. Eu acho que quem quiser começar a transitar sobre essas discussões em torno do cuidar, é interessante ler esse livro, olha, que é O Cuidado Necessário, né, do Leonardo Boff. Ele aqui faz menção, ele cita esses filósofos e já começa também a trazer na sua lista de referência autores como... cadê aqui?
Arruda e Giraud, que falam sobre o cuidado, tá? Também temos aqui uma outra referência, que é Pereira e Oliveira, que tratam do cuidado e vulnerabilidade. Sai, professora. Eu posso mandar as referências depois para vocês Por colocarem. favor. Mas Antunes e Garreau é importante, que fala da pedagogia do cuidado, tá? E filósofos que trataram disso no processo da filosofia clássica também. Eu agora sobre essas teorias, né? Começando a trabalhar com elas. Então, não queria fazer uma indicação. Mas eu acho bem interessante começar por esse livro do Leonardo Boff, que fala do cuidado necessário. E aí eu já aproveito para o início da questão para dizer como é que eu posso trabalhar a mediação da informação, entendendo, né, que o principal contributo dela é permitir que a nossa responsabilidade social seja cumprida, que é oportunizar o desenvolvimento do protagonismo social, se eu não cuido, primeiro, dos itens informacionais, depois, dos nossos dispositivos culturais e de mediação da informação, se eu não cuido do outro, dos interesses do outro, se eu não cuido do espaço de voz do outro, não cuido do espaço de expressão e do livre pensar do outro. É impossível fazer mediação sem o cuidado com o outro e com nossa própria cultura, né? Nosso desenvolvimento cultural, o nosso mundo, inclusive, numa perspectiva humanizadora dele. É por isso que eu entendo que a teoria do cuidado, do cuidar, é fundamental para a mediação da informação. Do contrário, se eu não pensar no cuidar, eu estarei mantendo uma parcela significativa dos nossos profissionais fazendo a mediação inconsciente. A mediação inconsciente, ela existe e não nos interessa. Ela nos interessa como início de um processo de conhecer o contexto. Evidentemente que ela permanecerá existindo sempre, porque se eu me desloco para um contexto, uma comunidade, onde eu desconheço a realidade, mesmo que eu faça o exercício da praxis e que eu acolho o outro, eu tenha o espaço de voz preservado, eu tenho que aprender quem é o outro. E nesse lapso, até eu ter esse conhecimento dessa realidade, inevitavelmente, algumas ações mediadoras vão ocorrer no plano inconsciente. Mas, no exercício da praxis, eu terei o cuidado, a ação cuidadora, de me aproximar cada vez mais para realizar a mediação consciente. Não sei se respondi também. Professora, como lidar com as fake news na mediação consciente? Ótima pergunta. Olha, de novo é problematizando. Aqui entra de novo o Paulo Freire. Eu sei que isso não é fácil, inclusive duas parceiras do meu grupo de pesquisa, a professora Denise e a Maria de Jesus, que é uma orientanda minha, e a colega Ana Brizola, do IBIT, estamos trabalhando as quatro juntas nesse foco das fake news ligado a esse momento da pandemia, começando a trabalhar. E o que é que nós discutimos? É um momento crítico e difícil de conseguirmos desenvolver essa mediação consciente dentre uma legião de pessoas que tomam a fake news como bandeira, não é isso? Muito naquele caminho que nos fala o casal, né, Araújo, da pós-verdade, de não ter preocupação com a verdade, é a sua verdade, a sua perspectiva. Expressada a partir de uma fake news é o que interessa. Como trabalhar a ação consciente? Aí eu diria, precisamos arregaçar as mãos e construir um processo problematizador que parta da realidade dessas pessoas. Vamos retomar o Paulo Freire novamente. Não foi isso que o Paulo Freire propôs? Nós não podemos levar uma informação, nós precisamos conhecer
as fragilidades desse outro que se alimenta da fake news. Porque certamente existe uma parcela considerável que transita e formula fake news, que é aquele que tem a posição política do ódio assumida. Nós estamos no antagonismo a isso, não é isso? Conscientemente, nós assumimos a posição política contrária a essa política excludente e do ódio. Somos mediadores em favor do protagonismo social. Mas há também uma parcela considerável da população que se deixa influenciar ou está sendo tragada pelas fake news. Nós precisamos descobrir, identificar esses grupos sociais. Quais são as questões fundamentais que os movem? Quais são as questões que os levariam a um processo problematizador? Vamos partir dessa realidade deles e tentar construir, talvez em pequenos grupos, talvez em pequenas experiências positivas, de desenvolver o processo de problematização e conscientização que levará a mediação. Isso é mediação consciente, porque eu aí estou atuando como protagonista. Eu assumo um papel político. Eu vou fazer o meu trabalho nessa comunidade explorando as fragilidades das fake news relacionadas à realidade dessas pessoas que nelas acreditam. Eu não tenho uma receita de bolo para isso, obviamente que não. Isso é muito novo entre nós. Mas partindo do fundamento da mediação da informação e das suas dimensões, eu posso construir experiências concretas que talvez iluminem a nossa reflexão e abram horizontes, caminhos de resistência às fake news, de luta pela verdade, e não nos acomodarmos na verdade provisória, é óbvio, na verdade contextualizada, mas, enfim, naquela que é construída a partir do processo de problematização e do exercício da crítica, e não numa verdade imposta ou superficial, né? É isso que eu penso em relação à mediação ligada às fake news. E diria até que os nossos pesquisadores, os pesquisadores da ciência da informação, têm trabalhado com afinco, inclusive, em desenvolver processos de identificação de informações que sejam fake news ou não, não é isso? Criando fontes de referência para que se cheque essas informações. Talvez o pessoal que trabalhe com desenvolvimento de competência em informação tenha de trabalhar firmemente no desenvolvimento dessa competência capaz de identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Veja, nós temos, portanto, assim, um leque imenso de ações mediadoras para combater as fake news, né? Eu diria que quaisquer que sejam as ações, sejam elas explícitas ou implícitas, elas devem tomar o fundamento como norte para refletir e alcançar o sucesso da mediação consciente. Professora, chegaram dois comentários que se aproximam desse debate. Eu vou fazer essas perguntas primeiro. Uma delas é: como pensar a mediação em tempos de pós-verdade? Se você quiser fazer um complemento em relação a esse primeiro debate que a gente já teve sobre fake news. E o outro é: estou pensando em trabalhar a temática fake news no mestrado. Quais são as referências que a professora recomenda? Veja bem. Vou começar pela última. Eu não sou uma pesquisadora das fake news, né? Mas o professor Carlos Alberto Araújo Ávila vem trabalhando essa questão nas últimas pesquisas dele, citações e teses defendidas em alguns programas. Os mestres e doutores aqui vão perdoar, mas eu me lembro de uma dissertação, de uma tese orientada, né, pelo professor Edivan, professores na Paraíba, trabalhando com isso. Acho que outros pesquisadores do nosso campo que vêm focalizando a questão das fake news. Eu considero que eles sejam os principais interlocutores para essa pessoa que se interessa por essas pesquisas em torno das fake news. Eu não teria uma referência para oferecer, né? Mas o início, eu perdi o início. Eu comecei pelo fim. Você poderia retomar o início? Essa foi a segunda pergunta, que pede referências sobre
Fake news, e a primeira foi sobre a relação entre a mediação e a pós-verdade. Ok. Olha, veja bem, eu acho que talvez nosso primeiro passo fosse criar espaços problematizadores do que seja verdade. O que é a verdade? Não é isso? Nós temos inúmeros filósofos que discutiram sobre isso, que discutem isso. Nós temos muita discussão no plano científico e não científico em torno disso. Eu acho que seria um passo inicial começar a discutir, enfim, o que é verdade. O que significa tanto a nossa existência em relação a ela. Em que medida, né, esse momento de pós-verdades. Eu volto de novo para o Paulo Freire, que é o processo problematizador. Eu preciso começar pela problematização. O tema da minha fala, que eu disse na minha fala, que o mediador também se forma, também transita pela. Então, o mediador, você me ouve, Alan? Eu te ouço. Sim, eu te ouço, mas a sua imagem travou para mim, professora. Eu refazer o convite, a imagem da professora para mim travou por completo. Ouviu? Ouve agora, né? Uhum. Ouve? Ok. Então, essa condição colocada na contemporaneidade da pós-verdade repercute sobre a vida. Talvez problematizar a repercussão que isso tem na vida concreta do sujeito seja um caminho de mediação consciente para vencer esse estado, né? Que insiste em nos colocar no exercício da crítica, o embate de ideias perde em favor da posição pessoal, o desejo singular, individual, numa perspectiva individualista dos sujeitos. Só tem um caminho, o caminho coletivo de problematizar. E aí cada um vai buscar o elemento problematizador que mais se enquadra no contexto social onde está atuando. Então, talvez aí possamos debater e discutir o que se diz, que repercussão isso tem na vida das pessoas, na vida concreta delas, né? Na limitação que isso implica também na sua possibilidade de ser um sujeito político na sociedade. Eu acho que esse é o caminho. Ao meu ver, não há outro. Professora, em que medida a mediação se aproxima e se distancia do ato de comunicação? Olha, veja, ela não se distancia. A mediação existe na comunicação e existe em todas as áreas. Se a pessoa quis dizer a mediação da informação, eu diria que ela se aproxima mais do projeto da transmissão, que nos coloca o Regis Debray, a comunicação em si. Aonde é que ela se aproxima da comunicação que é síncrona, que é do momento, que é do cotidiano? Quando ela vai instalar o espaço crítico, o espaço do debate, porque aí ela se faz por meio da comunicação. Então, não existe a possibilidade de eu realizar a mediação da informação sem entrar na dimensão dialógica. E a dimensão dialógica é aquela que cria e instaura o espaço de conexão entre os sujeitos. Então, eu não faço mediação sem me aproximar, não é, da comunicação, naquele sentido da comunicação direta, troca de objetividades e subjetividades. Mas, como eu trabalho com mediação da informação, há também uma missão importante, que é o da transmissão da herança cultural. Então, eu vou também trabalhar numa perspectiva de uma comunicação assíncrona, né? O que também é possível quando eu pego um texto, por exemplo, só para dar um exemplo, e tento, no processo de comunicação presencial ou através das mídias, como estamos fazendo aqui, perceber a teia, rede de sentidos que um autor, de repente, abraçou e acolheu para
construir a sua narrativa ou a sua proposição científica. Veja, eu estou numa perspectiva que é da comunicação síncrona associada à comunicação assíncrona, né? Então, a mediação vai trabalhar. Lembrando que, como ela é mediação da informação, ela também trabalha com a herança cultural, portanto, identificando se nessa herança cultural culturas excluídas da herança, culturas que foram apagadas ou que tendem a ser apagadas. Porque se eu trabalho em favor do protagonismo social, aí eu lanço mão e me aproximo da comunicação para criar de novo o espaço de interlocução, de debate, de problematização e conscientização dessa cultura, dispositivos e mecanismos de fazer com que essa cultura que está sendo alijada e excluída passe a integrar a herança cultural da própria humanidade, né? Então, eu acho que a comunicação está o tempo todo presente no fazer mediador. Professora, qual é a importância de Vygotsky para compreender a mediação? Eu sinto falta dos estudos sobre o Vygotsky na biblioteconomia e na ciência da informação. É um comentário já. Ok. E você sente falta por quê? Trabalhamos na ciência da informação e na formação dos profissionais que estão nas especialidades que trabalham com a informação, com esse fundamento da mediação da informação. No momento em que isso for acolhido pelo campo, um fundamento, obrigatoriamente nós vamos trabalhar, não apenas com Vygotsky, como com Bakhtin, como Maturana, com tantos outros que Paulo Freire, né? Do ponto de vista de mostrar nossa contribuição para o processo de apropriação. Veja, não estaremos preparando, nem estaremos formando pesquisadores para trabalhar ou conhecer o processo de apropriação, mas sim em construir escritores do processo de apropriação. Porque a grande contribuição do Vygotsky é nos dizer que cada um de nós só temos a nossa zona de desenvolvimento proximal acionada no momento em que há um processo mediador que instaura o espaço crítico ocorre, há conflitos cognitivos que emergem desse espaço crítico. Por quê? Porque o contraditório aparece, porque o novo se revela, aquilo que eu não domino se apresenta. Como eu posso me aproximar? Me aproximar por meio do mediador que me auxilia a transitar caminhos que me levem a conhecer aquilo que desconheço. É por isso que ele diz que o movimento proximal ela é importantíssima para o desenvolvimento humano, porque é aí que nós podemos expandir nosso arcabouço de conhecimentos e saberes. E por isso ele é importante e fundamental para o mediador, para quem trabalha com mediação. Porque quando estabelecemos o espaço crítico, o espaço dialógico, nós estamos em busca de alcançar ou oportunizar, melhor dizendo, as condições de que cada sujeito acione sua zona de desenvolvimento proximal. E é dito que quando a mediação da informação for acolhida pelo campo como um fundamento, nós aí teremos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, estudos que tomem como referência esses pesquisadores que são do campo da psicopedagogia, da psicologia, do socioculturismo, né, da linguística, como o Bakhtin. Enfim, eles todos nos servirão de interlocutores. Mas nada impede também, vou fazer parêntese, que essas pessoas, nossos profissionais, nossos pesquisadores, ao tomar os pesquisadores da área sobre mediação, vão encontrar no seu referencial teórico esses autores, como Vygotsky, Luria, Bakhtin. Eles estão lá. Nós estamos trazendo esses autores para dialogar. Então, vocês podem
transitar por eles também. Caiu outra vez? Caiu, professora. Vou refazer o processo. Eu vou reconvidar a professora para dar continuidade à resposta. A culpa é do Luan Santana, né? Pois é, professora. O meteoro da internet. Diga. Professora, passando para... Você encerrou aquela resposta em relação ao Vygotsky, essa presença de Vygotsky na biblioteconomia na CI. Refletindo sobre a dimensão social da sustentabilidade, o que a professora pensa sobre a mediação da informação em prol do desenvolvimento sustentável como uma tendência de um protagonismo social? Ora, nós não poderemos, veja, na sociedade, nós não vamos conseguir instalar essa sustentabilidade sem esse processo de conscientização, né? Nós temos iniciativas que estão, às vezes, dentro de um contexto, ou dentro de uma empresa, ou então, a partir das discussões entre pesquisadores e protagonistas internacionais, até que discutem essa questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade social, econômica, ecológica, toda ela depende desse processo de conscientização de uma parcela significativa da sociedade que passe a acolher todos os procedimentos necessários para que isso ocorra, sem esquecer que essa sustentabilidade tem que se dar pelas mãos dos sujeitos políticos. Quero dizer, todos nós, sujeitos ativos socialmente, que precisam participar desse processo, que precisam refletir acerca dele. Então, eu até diria que os pesquisadores com essa questão podem também, né, promover ou buscar uma dialogia com quem discute essa questão do processo de conscientização, do processo de mediação da informação, que de novo, é um fundamento de ações que estão aí, de vários projetos que estão voltados. Eu diria que esse projeto ele se interliga de denominar de projeto humanizador do mundo, que é aquele onde todos são considerados. Os animais, os seres viventes, que não só os animais, né, são preservados. As condições da cultura vigente é preservada, de uma comunidade é preservada. Tudo isso precisa acontecer pela ação, aquela questão dos 3 elementos que a Hannah Arendt defende para a existência humana concreta ocorrer, que é o labor articulado ao trabalho e articulado à ação. Não adianta um grupo, ou até que os políticos internacionalmente discutam questões acerca disso, se nós temos massas e massas de excluídos que não podem comer, não podem... Travou de novo, gente. E só tem mais 2 perguntas. Me ouvir quando trava. Eu refiz o convite. Voltamos. Me ouve Voltamos, agora, né? Professora. Te ouço. Ok, então eu diria, nada disso será possível se houver exclusão. Se não houver inclusão, se não se assegurar o lugar protagonista que todo ser vivente tem o direito de ter, socialmente falando, não seremos bem-sucedidos em qualquer que seja o projeto. Então, eu acho que, mais uma vez, é o protagonismo social que vai sustentar esse tipo de iniciativa. Professora, a gente ainda tem 2 perguntas.
A biblioteca 2.0 exige mais mediação por parte do bibliotecário, já que o usuário passa a ter um papel de colaborador? Olha, veja bem, todas essas mídias ou inovações tecnológicas que nós estamos vivendo, né, desde os anos 2000, criaram essa oportunidade de interação mais intensa com o usuário. Né? Então, na Web 2.0, existem todos esses espaços que a biblioteca pode explorar, que ela pode criar, de modo que ela possa concreto, aquele que já é seu usuário real, mas também do usuário potencial. Né? Pensando na sua missão social, ela deve explorar a web para ampliar esses canais de comunicação que são fóruns de debate, de interlocução. E eu diria, até eu orientei algumas pesquisas em nível de mestrado que trabalharam com a exploração dessas bibliotecas, da web social, por bibliotecas universitárias, biblioteca pública, por exemplo, onde os dados revelaram o quê? Que, a partir delas, desses ambientes, os bibliotecários e as bibliotecas estavam intensificando o processo com o usuário. E é o usuário que não é apenas o real, é o usuário em potencial também. E eu vou dar só um exemplo para você, de um que está na minha memória até hoje, que foi a pesquisa de mestrado da professora Raquel, que hoje é doutora e é professora, docente, pesquisadora do nosso grupo de pesquisa também, onde ela trabalhou analisando a exploração da web social pelas bibliotecas universitárias no Brasil. E ela tem uns exemplos ilustrativos dessa aproximação que ela traz na dissertação dela, onde estudantes, por exemplo, ainda secundaristas, dialogando com as bibliotecárias da biblioteca da Faculdade de Medicina, por exemplo, diz ações dela, de como se aproximar das fontes de medicina, porque queria vir a ser um médico no futuro. Leitores da América Latina que não são usuários reais dessas bibliotecas, passaram a explorar e a ter interlocução ativa com os bibliotecários da USP, por exemplo, todas as bibliotecas ela analisou, mas me lembro muito disso, do quanto a aproximação foi de zona de conforto. A ação da informação precisa oportunizar essa ambiência que o professor Oswaldo fala. O que vem a ser essa ambiência? É uma zona de diálogo confortável, onde eu me sinto ouvida, me sinto escutada pelo outro. Bibliotecários, por meio desses dispositivos da web social, têm tido a oportunidade de dialogar diretamente com esses usuários. Então, eu acho que existem já resultados de pesquisa. Eu estou falando aqui, dei esse exemplo da biblioteca pública, escolar, universações, eu acho, de relatos de experiência também importantes que nós devemos considerar, e talvez para explorar todos esses dispositivos tecnológicos, sempre à luz do fundamento da mediação e das suas dimensões. E aí também não é explorar por explorar, não é simplesmente ter uma página na web, não é? Ou criar um espaço de atualiza o usuário do que a minha coleção recebeu recentemente. Isso é simplesmente transportar para o mundo da web aquilo que fazemos no mediação indireta, implícita. Isso é pouco para proporcionar e estimular a apropriação. Preciso construir fóruns, mas a web tem espaço para isso. E nós devemos explorar, criando esses fóruns de debate, criando essa aproximação com o leitor. Muitos já estão fazendo isso. Não quero nem ser injusta aqui, porque quando a gente vai nos canais do CBBD, a gente vê relatos de experiência de profissionais que não são pesquisadores, mas que estão tentando construir suas práticas a partir desse novo universo tecnológico. É isso.
Professora, a nossa última pergunta é: como você vê a promoção do protagonismo social quando temos barreiras no protagonismo profissional em nossas instituições de trabalho? Ah, ok. Olha, eu vou resgatar aqui os textos do professor Edmir Perrotti, que tratam sobre, né? E o professor Edmir, quando ele resgata, inclusive, a tessitura que se pauta, inclusive, em, em, em obras da literatura, né? Como vai situar o que vem a ser um protagonista, o que que ele nos traz? Todo protagonismo gera antagonismo. E o protagonismo social também gera antagonismos, né? Haja vista as lutas que temos de enfrentar. Caiu? Caiu outra vez. Eu te ouço, professora, mas não vejo. Professora, você me vê? Eu vou refazer o convite porque a professora não me ouve e essa última resposta é muito pertinente para... Agora, Sim, então, professora. voltando à questão, à resposta à questão, eu diria, quando o professor Edmir fala em protagonismo, para nós, ele nos alerta. Todo protagonismo gera antagonismo, tá? A adversidade vai sempre existir. O adversário vai se colocar com força ainda maior diante de um protagonista. Isso ocorre no protagonismo profissional e no protagonismo social, né? No protagonismo profissional, eu acho que nós precisamos vencer algumas questões. A primeira delas é compreender que esses fundamentos devem nortear as nossas atividades. Segundo, perceber de forma orgânica que qualquer que seja a minha opção de trabalho, eu dependo do trabalho sistêmico do campo. Então, quem gosta ou prefere a interação direta com o usuário, lá numa sessão de referência, por exemplo, a necessária representação da informação que é feita na medicina por outro setor daquela mesma biblioteca. Se eu perder a visão orgânica, se eu perder a visão sistêmica, eu não consigo desenvolver um protagonismo profissional. E esse protagonismo profissional, na medida em que ele se fortalecer, ele conquista respeito e campo também social. Isso significa que ele também antagonismos, que vem no sentido de questionar seu lugar, sua verdadeira responsabilidade social. Eu preciso ter firmeza quanto aos meus fundamentos da minha área, para trabalhar na construção crítica e política desse campo. Então, o protagonismo profissional, como social, terá de enfrentar o antagonismo. Não tem saída. É também assumir a dimensão política e o lugar de sujeito político dessa profissão, desse campo do conhecimento, enquanto sujeito social. Não poderemos ficar fora. Teremos que corajosamente os antagonismos. Primeiro, para ampliar os espaços de realização no nosso ambiente profissional dessas ações mediadoras que são problematizadoras da realidade. E tenho certeza que no momento em que faço. Me ouve, Wallace? Te ouço. Caiu, professor? Eu te ouço. O que travou agora para mim foi a imagem. E a professora falou que não me ouve. Não me ouve, professora. A professora encerrar a resposta, a imagem dela voltou para mim, mas voltou... Agora, me ouve? Sim, ouço bem, professora. A sua imagem volta para mim, mas volta sem eu conseguir te ouvir.
Por favor, pode continuar. Então, concluindo, eu diria que quando eu estiver enfrentando um antagonismo no meu fazer profissional, onde eu abraço a mediação consciente como importante, podem estar certos de uma coisa: os sujeitos envolvidos nessa prática mediadora, porque vão alcançar a dimensão estética, o prazer de criar, vão se sentir sujeitos de suas vidas e da realidade, eles abraçam e vão abraçar o seu trabalho como mediadora. Por quê? Porque eles sentem que ali está construído espaço de voz, de interpelar, de interferir, de se colocar. E os antagonismos todos cairão. Agora, eles não caem automaticamente, eles só caem diante de uma ação corajosa de enfrentamento. Não há possibilidade de haver protagonismo, seja profissional ou social, sem corajosamente enfrentar as barreiras da norma. E eu sou corajosa e confiante no mundo, nas pessoas. E a nossa dialogia de hoje, dizendo o quanto vocês me alimentam de esperança, quando jovens e pesquisadores em formação não abrem mão de um espaço de sociabilidade e constroem esse espaço dialógico por meio do que estou discutindo agora. É a maior prova de que é possível romper com as barreiras impostas pela realidade e quando também elas são construídas pelos antagonistas que não nos querem protagonistas. Mas conscientes politicamente, nós vamos construindo e cavando o protagonismo vingar. Esse é o papel, o desafio da mediação. Professora, muito obrigado. A equipe está aqui comentando o quanto foi bom te ouvir. Nos comentários também. Não sei se a professora está me ouvindo. A imagem da professora travou de novo para mim. Me ouve? Para mim, professora, foi uma experiência muito boa te ouvir. A professora retornar com o convite. Professora, dizia que foi muito bom te ouvir. Para a gente, equipe, todos os comentários nesse momento, eles mostram o quanto a sua fala foi muito proveitosa de se ouvir. Você está recebendo vários elogios nesse momento e são os elogios de maravilhosa. A fala foi muito boa e, de fato, foi. Te agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite. Foi muito bom ouvir você trazendo Paulo Freire para a nossa área, no âmbito dos estudos de mediação, para a gente ficar muito feliz de ouvir, de saber que o arcabouço teórico de parte da mediação é justamente Paulo Freire. A gente também ficou muito feliz de ouvir sobre o projeto humanizador do mundo. Foi um aprendizado incrível de ouvir. Fica uma vontade imensa de te ouvir agora presencialmente. Esperamos que no próximo evento, eu não sei se ficou para o ano que vem, então 2021, talvez antes em algum outro espaço, que a gente te ouça presencialmente. Eu até trouxe para perto o livrinho, o Informação e o Protagonismo Social. Eu já tinha lido alguns capítulos, o do Perrotti, o seu e o do professor Casal, algum tempo atrás. Eu vou dar continuidade a essa leitura agora. A equipe também está com seus livros aqui. Eu te passo, professora, pessoas... Esse é interessante, viu? Esse também é interessante. Caiu de novo. O protagonismo. A professora está falando que caiu de novo. Ela está mostrando o protagonismo da mulher na biblioteconomia e ciência da informação. E, pessoal, então, você não me ouve? A professora está dizendo que não me ouve. Vou retornar com a professora. Pessoal, o Informação e Protagonismo Social foi editado pela EDUFBA e o Protagonismo da Mulher na Ciência da Informação, na Biblioteconomia e Ciência da Informação,
que é organizado pela Natália Romero e pela Franciele Garcês, foi publicado pelo selo Niota. Professora, eu passo para você, para as suas considerações finais. Se quiser falar do livro, O Protagonismo da Mulher, se fica à vontade. Tá, não, eu ia dizer que só quis mostrar, porque eu acho que ele está disponível, né, na web, e as pessoas podem baixar. Eu faço uma discussão interessante com o professor Oswaldo aí nesse livro. Acho que tem esse do professor Moridi, que também tem uma discussão interessante que a gente traz. E a UFRN está organizando uma coletânea que acho que vai sair esse ano ainda, onde a gente avança nessas discussões que fizemos aqui. Mas queria dizer que conheço muito, muito temos a construir. Ah, caiu outra vez. Para mim, caiu também. Eu acho que a professora não me ouve. Ouve? Me escuta, Wallace? Me escuta agora? Te escuto, professora. Você... Então, eu só tenho a agradecer, dizer que fico muito encorajada, feliz e entusiasmada de ver como temos pessoas interessadas nesse tema, nessa temática. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar, dizer que sempre estarei disponível para conversar, aberta a conversar com os meus pares, pesquisadores, com os profissionais, sejam eles bibliotecários, arquivistas, museólogos, documentalista, enfim, quem trabalha com documento e dialogar, porque desejo o protagonismo profissional e social vigente, né? Desejo que a área se firme na sua responsabilidade social. Foi uma oportunidade maravilhosa, discussões que vocês têm feito, colegas, outros pares, caiu outra vez. Eu ainda ouço a professora, mas parece que a live caiu. Professora, você não me ouve, certo? A professora até sinalizou para mim que vai falar só mais um pouquinho, mas ela pode ficar à vontade. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Então, agradecer, dizer que estou muito feliz, porque todos vocês saiam salvos nesse... Você me escuta? Eu te escuto, professora. Não precisa me... Não te ouço. Eu vou repassar para a professora concluir a fala. Concluindo agora, eu desejo que todos vocês, todos que nos ouvem, todos que dialogam conosco e que o mundo inteiro possa sobreviver esse momento. Se cuidem bem, cuidem dos seus familiares, cuidem daqueles que pertencem às camadas excluídas e que estejam próximos a vocês e se posicionem como protagonistas para vocês. Pessoal, então, mais uma vez agradeço. Professora, depois, por favor, encaminha todas essas referências para a gente. O pessoal está pedindo muito nos comentários. Te agradeço muitíssimo. É incrível o tanto que a gente aprendeu, mesmo as quedas de conexão de internet aqui, as quedas de som, não afetaram o tamanho do aprendizado que foi essa live. Mantenho aqui registro os meus elogios, o meu agradecimento para você. Amanhã a gente não vai fazer live, gente. A gente vai
ter uma folga amanhã. E na terça-feira a gente vai ter a Franciele Garcês, que é doutoranda em Ciência da Informação na UFMG, que vai falar sobre protagonismo negro e descolonização do conhecimento na biblioteconomia. Eu lembro a todo mundo que a gente está no YouTube, que a gente já divulgou as 5 primeiras as lives do professor Casal, da professora Maria Mary, do Carlos Wellington, do professor Julio Dias Jatuf e da Kátia Lindemann, já estão lá no YouTube. Quem tiver interesse, vai lá. E essas lives ficam salvas nos nossos stories por até 24 horas. E depois a gente vai ver com a professora Henriette se ela vê, quer que corte alguma coisa, se ela autoriza que a gente também coloque essa live inteira no YouTube. Gente, muito obrigado. Até terça. Professora, muito obrigado. Valeu, gente. Até terça.